Já alguma vez tentou abrir um frasco que antes abria sem pensar 2 vezes e sentiu que a sua força o abandonou? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é o que era e que as suas pernas parecem pesar mais. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa muscular relacionada com a idade, e é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Faz-nos sentir mais velhos, mais dependentes e, por vezes, até um pouco assustados com o futuro. Muitos pensam que a solução está em comer mais peixe, como a nossa famosa sardinha. E não me entenda mal, a sardinha é um tesouro da nossa costa, cheia de coisas boas. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, provavelmente já no seu frigorífico, que é um verdadeiro campeão a construir músculo e que muitas vezes é esquecido? Neste vídeo, vamos desvendar não só este alimento poderoso, mas também outros hábitos e comidas simples que vão devolver-lhe a força, a vitalidade e a confiança. Fique comigo até ao final, porque o que vou partilhar no fim pode mudar completamente a forma como encara a sua alimentação e a sua saúde. Vamos então descobrir este segredo que o vai ajudar a sentir-se mais forte. Muitas vezes pensamos em soluções complicadas ou em alimentos exóticos, mas a resposta está bem aqui, na nossa cultura, e é algo delicioso e versátil. Estou a falar do nosso requeijão ou do queijo fresco. Sim, tão simples quanto isso. Pense nisto. Quando falamos de proteína para os músculos, a sardinha é fantástica, claro. É rica em ômega 3, vitamina D e proteína de alta qualidade. Mas o requeijão tem um tipo de superpoder diferente. A maior parte da sua proteína é a caseína. Imagine a caseína como uma fonte de energia de libertação lenta para os seus músculos. Em vez de lhes dar um impulso rápido que desaparece, ela fornece um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, durante várias horas. Isto é especialmente importante para nós, porque ajuda a prevenir a degradação muscular que acontece naturalmente enquanto dormimos ou entre as refeições. É como ter um pequeno trabalhador a reparar e a construir os seus músculos continuamente ao longo do dia. Além disso, sejamos honestos, é muito mais fácil incluir queijo fresco ou requeijão em várias refeições do que sardinhas. De manhã, pode barrá-lo numa fatia de pão de centeio com um fio de mel ou compota. Ao lanche, pode comê-lo com umas nozes ou fruta. Pode até adicioná-lo a saladas para as tornar mais ricas e saciantes. A sua suavidade e versatilidade fazem dele um aliado perfeito para o dia a dia, sem enjoar. Agora, outro pilar fundamental que anda de mãos dadas com o nosso queijo fresco são os ovos. Durante anos, os ovos foram os vilões da história, acusados de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência já veio provar que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos alimentos tem pouco impacto no colesterol do sangue. E os ovos são uma verdadeira maravilha da natureza. Cada ovo é uma pequena cápsula de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir músculo, mas não consegue produzir sozinho. É como dar à sua equipe de construção todas as ferramentas necessárias de uma só vez. Além disso, são econômicos e rápidos de preparar. Um ovo cozido é um lanche perfeito para levar para qualquer lado. Ovos mexidos ao pequeno almoço dão-lhe energia para começar o dia com o pé direito. Pode até juntar um ovo escalfado à sua sopa de legumes ao jantar, tornando-a numa refeição completa e reconfortante. Lembra-se daquelas sopas que as nossas avós faziam, que pareciam curar tudo? Muitas vezes o segredo estava ali, num ovo que a enriquecia. Combinar a proteína de libertação lenta do requeijão com a proteína completa e rápida dos ovos cria uma sinergia poderosa. De manhã, por exemplo, os ovos dão aos seus músculos o impulso inicial que precisam depois do jejum noturno, e uma pequena porção de queijo fresco a meio da manhã mantém esse trabalho a decorrer. Não se trata de comer quantidades enormes, mas sim de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Começar a pensar na sua alimentação não como uma obrigação, mas como a forma como abastece o seu corpo para ter a força de que precisa para brincar com os netos,
para fazer as suas caminhadas pela praia ou pelo campo, para cuidar do seu jardim. É sobre manter a sua independência e a sua qualidade de vida. Cada garfada de requeijão, cada ovo cozido, é um passo nessa direção. É um ato de amor próprio e um investimento no seu futuro. Agora que já falamos destes dois campeões da proteína, vamos olhar para outros alimentos que são a base da nossa dieta mediterrânea e que são incrivelmente poderosos. Estou a falar das leguminosas, o nosso humilde feijão, o grão de bico, as lentilhas. Estes alimentos são o coração da cozinha portuguesa, a comida que nos conforta a alma e, felizmente, que também nos fortalece o corpo. Pense num bom prato de feijoada, numa sopa rica de lentilhas ou numa salada de grão de bico com bacalhau desfiado e um bom azeite. São pratos que nos sabem a casa, a tradição. O que talvez não saiba é que, para além de deliciosos, são fontes extraordinárias de proteína vegetal. A beleza das leguminosas é que nos dão muito mais do que apenas proteína. Elas vêm carregadas de fibra. E por que é que a fibra é tão importante, especialmente depois dos 60? Porque ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, que é uma queixa comum, e ainda ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a combinação da proteína com a fibra torna estes alimentos muito saciantes. Isto significa que depois de uma boa sopa de feijão, vai sentir-se satisfeito e nutrido por mais tempo, evitando aqueles petiscos pouco saudáveis entre as refeições. E a melhor parte? São incrivelmente econômicos. Não precisa de gastar uma fortuna em suplementos ou alimentos da moda para construir músculo. Um saco de grão de bico seco ou de feijão frade pode render várias refeições nutritivas. A minha sugestão é que tente incluir leguminosas na sua alimentação pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode começar por algo simples. Adicione uma colher de sopa de feijão frade à sua salada do almoço. Faça um hummus caseiro com grão de bico para barrar no pão. Ou, num dia mais frio, prepare uma panela grande de sopa de lentilhas para ter refeições prontas para 2 ou 3 dias. Agora, há um outro hábito, que não é um alimento, mas que é absolutamente crucial para que todos estes alimentos funcionem. Sem ele, de nada serve comer a melhor proteína do mundo. Estou a falar da hidratação. Beber água. Parece tão básico, não é? Mas a verdade é que a maioria das pessoas mais velhas vive num estado de desidratação crônica e nem se apercebe. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, os músculos não conseguem funcionar corretamente. A síntese de proteínas, o processo de construção muscular, torna-se menos eficiente. Sentimos-nos mais cansados, com menos energia e somos mais propensos a cãibras. O nosso centro da sede também tende a ficar menos apurado com a idade. Por isso, muitas vezes não sentimos sede mesmo quando o nosso corpo precisa desesperadamente de água. Não espere pela sede para beber. Crie o hábito. Tenha sempre uma garrafa de água consigo. Beba um copo de água assim que acorda, para reidratar o corpo depois da noite. Beba outro copo antes de cada refeição. Se não gosta de água simples, aromatize-a. Adicione umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. E não se esqueça dos alimentos ricos em água, como o melão, a melancia, o pepino e a laranja. A água é o veículo que transporta todos os nutrientes para as nossas células, incluindo as musculares. É o óleo que lubrifica as nossas articulações. É o que mantém a nossa pele elástica e o nosso cérebro a funcionar bem. Juntar a força das leguminosas com o poder da hidratação é criar uma base sólida para a sua saúde. É cuidar do seu corpo de dentro para fora, garantindo que ele tem tudo o que precisa não só para manter a massa muscular, mas para prosperar. Já vimos como o requeijão, os ovos, as leguminosas e a água são essenciais. Mas agora quero partilhar consigo aquilo que prometi no início. Algo que une tudo isto e que pode ser a peça que faltava no puzzle da sua força e vitalidade. Não se trata apenas do que come, mas de quando come. A distribuição da proteína ao longo do dia é talvez o segredo mais mal guardado e, ainda assim,
o mais ignorado na luta contra a sarcopenia. Muitos de nós temos o hábito tipicamente português de fazer um pequeno almoço leve, talvez um café e uma torrada, um almoço razoável e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. O problema desta abordagem é que os nossos músculos ficam famintos durante a maior parte do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Se lhe dermos uma dose enorme de proteína ao jantar, ele vai usar o que precisa naquele momento, e o excesso não será guardado para o dia seguinte. Pelo contrário, durante a manhã e a tarde, quando o corpo precisava de tijolos para se reparar e construir, não os tinha disponíveis. O ideal é pensar no seu dia como se estivesse a construir uma parede, tijolo a tijolo. Precisa de um fornecimento constante de tijolos, proteína, para que o trabalho nunca pare. Isto significa que cada refeição, incluindo o pequeno almoço e os lanches, deve conter uma boa fonte de proteína. Lembre-se do que falamos sobre os ovos ou o queijo fresco ao pequeno almoço? É exatamente por isto. Começar o dia com uma dose de proteína de alta qualidade quebra o jejum noturno e liga o interruptor da construção muscular. Em vez de começar o dia em modo de degradação muscular, começa-o em modo de construção. Depois, ao almoço, pode ter o seu peixe grelhado ou um bife de frango com uma salada e uma porção de feijão. Ao lanche da tarde, em vez de um bolo ou bolachas, por que não um punhado de tremoços ou um iogurte grego, que também é riquíssimo em proteína? E ao jantar, uma refeição mais leve, como uma sopa de legumes enriquecida com grão de bico ou uma omelete. Ao distribuir a proteína desta forma, está a dar aos seus músculos o que eles precisam, quando precisam. Está a otimizar a capacidade do seu corpo para se manter forte. E isto não significa comer mais, significa apenas distribuir melhor. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa, o único lugar que tem para viver. Cuidar dele não é um luxo, é uma necessidade. Cada escolha que faz é um investimento na sua independência, na sua energia para desfrutar da vida, para passear, para estar com a sua família. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma mudança. Talvez esta semana o seu desafio seja adicionar proteína ao seu pequeno almoço todos os dias. Na próxima, pode focar-se em beber mais um copo de água. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes jornadas. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu prato português preferido que seja rico em proteína? Partilhe as suas receitas e segredos nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de partilha e inspiração. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais saudável e feliz, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. A sua força está nas suas mãos, ou melhor, no seu prato. Viva a sua vida com toda a força e alegria que merece, em qualquer idade.